Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais, um programa de conteúdo, mas também de muita emoção. Hoje no programa está de volta a nossa série Mulheres que Inspiram. Segunda temporada, uma produção exclusiva com a Mega Web TV, nossa TV via stream. Hoje vocês vão conhecer a história da psicoterapeuta Miriam Moraes. Veja também quem vai estar comigo no programa de hoje. Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre os direitos das pessoas com deficiência e doenças graves. Acompanhem daqui a pouquinho. E já abrindo o programa com chave de ouro, o nosso quadro Empreendedorismo Digital com Larissa Noda. Olá, Tancredo! Hoje as dicas são super especiais para vocês aí aplicarem nas suas redes sociais. São as estratégias que eu mesma uso no meu próprio negócio. São ideias simples para vocês usarem diariamente e uma delas é: tenha criatividade, inove todos os dias, elabore conteúdos assertivos. O que isso significa? Você sempre tem que acompanhar como está o seu engajamento. E a partir daí você vai fluir na mesma linha. Um exemplo muito aí usado hoje, né, que tem estourado nas redes sociais, que são os Reels, né? Os Reels que tem dado tem alcançado muita visibilidade, e isso tem trago muitos feedbacks. Você ganha mais seguidores, aumenta as visualizações, aumenta, né, as pessoas que vêm comprar, clientes novos, né, do mundo inteiro. Então, é uma dica aí especial para você sempre fazer o seu vídeo. Detalhe, não precisa de ser um vídeo longo, os vídeos curtos dão um engajamento maior. E quanto mais simples, gente, quanto mais básico o vídeo for, ele mais interessante se torna. Tanto é que os vídeos profissionais mais elaborados, aqueles curiosos, com aquelas edições surreais, são menos visualizados que os vídeos simples, os vídeos caseiros. Essa é uma dica que eu dou para vocês aplicarem aí nas suas redes sociais para vocês engajarem cada vez mais. Então, gostaram da dica de hoje? Me acompanhe então no próximo programa com mais conteúdo sobre empreendedorismo digital. Muito bem, muito obrigado a nossa querida Larissa, empreendedora de sucesso. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos com o programa Mega Profissionais. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Pois essa vida não tá sopa, eu pergunto com que roupa? Com que roupa eu vou? Com que roupa você vai construir um novo mundo? Com que roupa eu vou? A camiseta básica da Hering está completando 30 anos. E além de ser um ícone do Brasil, ela agora também assume o seu papel na conservação da Amazônia. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Pois essa vida não tá sopa, e eu pergunto com que roupa? Com que roupa eu vou? Com carbono negativo, o impacto é positivo. Com que roupa eu vou? Porque cuidar do planeta também é básico. Hering, o básico do Brasil. O básico original, sempre em reinvenção. Mega Web TV, a TV que valoriza você.
Já estamos de volta e agora um momento muito esperado, muito aguardado aqui no programa Mega Profissionais, que é a série Mulheres que Inspiram. Um sucesso em 2022 e agora, em 2023, volta com a segunda temporada. Mulheres que foram convidadas, mulheres que possuem realmente histórias fascinantes, de superação e principalmente de inspiração. Hoje nós vamos conhecer a história da psicoterapeuta Miriam Moraes, que é apresentadora do quadro Em Busca do Equilíbrio aqui no programa Mega Profissionais. Todos vocês a conhecem principalmente por dar dicas importantes de relacionamento. Relacionamento no trabalho, relacionamento pessoal. Agora, como será que Miriam Moraes lidou com a administração da sua própria vida? Aliás, já vou até dar um spoiler aqui para vocês, antes de exibir para vocês a série Mulheres que Inspiram de hoje, é que Miriam Moraes é muito conhecida por ser a mãezona. Isso mesmo, ela é mãe de todos, né? E isso ela inclusive fala também na série, né? Agora ela lidou também com diversidades que vocês nem imaginam. A série Mulheres que Inspiram de hoje é com Miriam Moraes, onde vocês vão conhecer parte da sua história, porque a série é produzida em parceria com a Mega Web TV, a nossa emissora de TV via stream. E lá na emissora de TV via stream Mega Web TV, vocês vão ter a íntegra do documentário que vão assistir a partir de agora. Vamos lá conhecer a história da psicoterapeuta Miriam Moraes. Eu me chamo Miriam Moraes, sou casada, tenho 2 filhos, tenho um filho mais velho chamado Bruno, um mais novo chamado Vitor. Eu tenho uma relação com esses filhos assim muito próxima, a gente é muito companheiro, a gente se completa muito, e eu posso dizer que isso tudo se deu a partir do movimento que eu fiz para tê-los e para criá-los. E nesse momento eu acho que vale a gente conversar sobre essa questão, a questão de mães que se tornam profissionais ou de profissionais que se tornam mães e como conduzir isso, porque muitas pessoas elas acreditam que ou eu sou uma coisa ou eu sou outra coisa bem, né? Ou eu sou meio as duas coisas. E eu fiz um trajeto muito interessante de vida no quesito profissional, porque eu identifiquei em mim, muito nova ainda, eu sou uma filha mais velha de 4 irmãos, que sempre gostou muito desse convívio da família, das crianças, né, perto, e é mais velha, assim, eu tenho uma diferença grande de idade delas, a Michelle e a Fernanda, então, que são as minhas 2 irmãs, nesse caso, meu irmão é mais próximo, mas eu sempre soube que eu queria ser mãe. Com 17 anos eu fui modelo, eu trabalhei na televisão, eu cheguei a entrar para o teatro, para a televisão mesmo, fiz algumas coisas na TV, e por uma questão pessoal eu achei que aquilo não era meu mundo e saí. E com 24 anos eu casei, 23 para 24 anos, e eu estava num processo de crescimento, de reconhecimento, na verdade, profissional, porque com 24 anos ninguém sabe muito o que quer fazer, né? Você tem uma paixão, mas não necessariamente é aquilo. E a minha paixão, quando eu me casei, eu falei, a minha paixão é ser mãe, então eu preciso fazer isso. Tive os meus filhos, e aí foi interessante porque as minhas amigas diziam assim, e aí eu parei de trabalhar, quando eu engravidei, a primeira coisa que eu fiz, e as minhas amigas diziam, você é doida, você vai virar dona de casa, você vai virar mãe, depois esses filhos crescem, o que vai ser da sua vida?
E eu tinha isso muito claro para mim também, que ser mãe, o aspecto ser mãe, não significava dizer que o aspecto ou o indivíduo Miriam deveria morrer. Eu conheci a Miriam, nós estávamos grávidas do primeiro filho, isso na porta da casa da minha sogra, fomos apresentadas e foi uma pessoa assim que de impacto, já teve uma sintonia com a gente e tivemos neném, conversávamos muito, sempre foi uma pessoa assim muito querida e muito carinhosa, onde eu via aquela mulher guerreira, corajosa, que sabe escutar, sabe ouvir. E isso, se identifiquei muito com ela, onde até hoje somos muito amigas, nossos filhos são muito amigos, são padrinhos de casamento um dos outros, são muito unidos e eu só tenho a agradecer por essa amizade, de ter essa pessoa tão querida, amada. Eu fico muito feliz por você, que eu sei que você merece, tá tendo esse reconhecimento de toda a tua energia boa, a sua mão maravilhosa. Isso é um orgulho para mim. Eu já sabia que um dia você ia chegar lá. Parabéns, amiga, por tudo que tá acontecendo na sua vida. Te amo muito. Beijo. É uma pergunta muito legal essa, porque o processo de ser mãe e o processo do descobrimento ou da efetivação profissional, eles andavam em paralelo. Não tinha isso. Eu sabia que o meu sonho era ser mãe, e mãe é mãe para a vida toda. Mas eu acreditava que eu poderia fazer diferença na vida daqueles pequenos indivíduos que estavam ali se eu estivesse presente efetivamente. Eu não tive uma mãe muito presente, né? E aí por isso a gente acaba que você quer fazer diferente, né? Eu tive uma mãe extremamente ausente, na verdade, e que se eu for voltar para a minha infância, e os meus amigos falam muito sobre isso, que falam assim, como é que você se torna essa mãe, como é que você se torna essa pessoa a partir do que você recebeu, né, enquanto criança. E esse é um outro fator que eu acho que dá um outro documentário inteiro, mas quando eu determinei isso, em nenhum momento eu pensei assim, eu vou ser mãe e vou deixar de existir, vou deixar de ser um indivíduo. Porque a gente tem que olhar para isso também, né? As pessoas olham para filhos como se os filhos fossem propriedade delas. Eu coloquei você no mundo e a partir de agora você me serve para todo além. Não é real. Na verdade, eu costumo dizer que eu fui um veículo para trazer dois seres assim maravilhosos para o mundo, porque são duas pessoas ótimas, se tornaram homens incríveis. Então assim, e eu sei também que a minha participação naquele momento foi importante para que isso acontecesse. Tem a parte, eu costumo dizer assim, é 70-30, né? Eles são 70% indivíduos bons, mas os meus 30% fez bastante diferença na vida, né? E nesse processo todo deles. A minha virada profissional, eu falo que, mais uma vez, ela começou lá embaixo, né? É uma coisa que eu sempre quis fazer. Como eu disse, aí eu vou ter que entrar de novo nessa questão materna, né? A minha mãe, ela não era uma pessoa de um poder aquisitivo muito alto, então, assim, achava que para que estudar, para que fazer essas coisas, mulher não precisa disso, basta ter dinheiro ou arrumar um bom marido. Infelizmente era a ideia, né? E eu não concordava com isso, né? Eu achava que isso estava errado e que tinha que ser diferente. Em contrapartida, eu tive uma avó que, à frente do tempo dela, ela super me incentivou a todas as coisas que eu quis. Então eu tinha esse contraponto também.
Então, assim, eu fiz em, sei lá, um ano exato, mas assim, antes mesmo de casar, em 1978, talvez, 79, 80, por aí. Eu sou um pouco ruim com datas, mas meu curso foi um curso técnico. Eu me torno, então, naquela época, isso porque eu resolvi ir atrás, buscar, porque pela minha mãe eu não teria feito, eu me torno programadora de dados. Então, eu fazia programas para grandes computadores, que naquela época eram enormes, né? E eu fazia programas ali. E nesse período, assim, nada a ver comigo, não gosto de matemática, mas eu fazia bem. Tanto fazia bem que eu fui contratada para trabalhar numa empresa em São Paulo, que é uma empresa do governo, e eu fui trabalhar lá, e assim, com uma anuência do próprio governador, e ok, foi ótimo, trabalhei lá durante muitos anos, até que me casei. E aí mudei para o Rio de Janeiro, e saí dessa empresa. Por quê? Porque como eu tinha que mudar para o Rio, eu tinha uma escolha, ou eu ficava em São Paulo, ou eu ia morar no Rio, ia casar, ia morar no Rio. E eu falei, o que eu quero? Eu quero ter dinheiro ou eu quero ter filhos? Eu quero ter filhos, então eu preciso abrir mão disso. E abri mão. Nesse momento, eu parei para pensar. Aí cheguei no Rio de Janeiro, aí eu abri uma loja, quer dizer, eu sempre estava em movimento. Tive uma loja, demorei 3 anos para engravidar após meu casamento, mas ok, tudo normal. Quando eu engravido, eu tive no terceiro mês de gravidez, uma possibilidade de perda, então eu não podia mais trabalhar. Eu passei 4 meses da minha gravidez praticamente de cama, sem poder me mexer. Foi uma coisa, por isso que eu digo assim, muitas coisas ruins aconteceram. Porém, eu de alguma forma consegui transmutar isso para coisas positivas e que me dessem energia. Como eu disse para vocês, uma história surpreendente, emocionante, e que daqui a pouco, depois do nosso intervalo, nós vamos saber como Miriam Moraes lidou com as adversidades que se apresentaram ao longo de toda a sua vida. E eu, se fosse você, não sairia daí. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. A vida é feita de muitos primeiros passos. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Para chegar à faculdade com quase 60 anos, eu plantei muito cambuci. Sabe como eu arrumei emprego para mais de 1000 pessoas? Largando o meu. Você sabe que eu não jogo pra perder, né? Dei tchau pras quadras e oi pras telas. Vem conhecer as verdadeiras donas dessas histórias nas redes de Ipanema. Vem ser livre dos pés à cabeça. Na Mega Web TV, a TV que valoriza você. Tudo aqui. Eu quero o tempo todo, nada menos que tudo, junto e conectado. Tudo aqui. No meu celular quero série, futebol, ter o primeiro 5G do Brasil. Streaming e TV que agora eu posso levar comigo pra todo lugar. Tudo aqui pra já. Então você vai ter que entender. É sempre muito mais. Dentro ou fora de casa. Diversão em todo lugar. Com conteúdo que arrasa. Na banda larga e no celular. Claro, tudo junto e conectado. Já estamos de volta e para você que acabou de chegar, estamos apresentando a segunda temporada da série Mulheres que Inspiram. A série que fez grande sucesso em 2022 e retorna agora na sua segunda temporada. Uma produção exclusiva e em conjunto com a Mega Web TV, a nossa TV via streaming.
Vocês agora vão continuar vendo uma história emocionante e surpreendente. Vamos aprender um pouquinho mais com essa história inspiradora da nossa psicoterapeuta Miriam Moraes. Mas já nessa época, com a loja, eu pensava assim, peraí, o que eu quero fazer? E a psique sempre foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, que me encantava sempre, assim como a mitologia, assim como a homeopatia, porque eu já vinha, né, de uma família, minha avó era descendente direto de índios, então assim, essa coisa das plantas, isso tudo sempre me encantou muito, então eu sabia que meu caminho era por ali. Aí foi quando eu entrei para um grupo de mulheres, médicas, professores, entre outras, que era em São Paulo, e que nós fazíamos esse tipo de estudo e começamos a estudar Jung. 2000, 2002, nós fomos morar em Recife. E neste período de mudança, assim, é muito interessante falar sobre isso, porque eu vou vendo quantas coisas movimentaram para que as coisas aconteceram ao contrário, né? Porque nesse período de 2000, eles já estavam maiorzinhos, eu falei, vou entrar numa faculdade, vou fazer psicologia. Aí quando eu tô nesse processo, o Fábio chega para mim e fala, olha, eu recebi uma proposta para ir trabalhar em Recife. E vai ser muito bom financeiramente, tal e tal. O que eu era naquela época? Mãe. Qual era a minha principal função? Mãe. Então, vamos para Recife. E aí eu organizei a cabecinha deles e tudo, e fomos para Recife. Chegando lá, organizo escola, local, estão à vontade. Fiz um vestibular e entrei numa universidade lá em Recife, isso que eu tava, sei lá quantos anos sem estudar, né, mas assim, entrei numa universidade que se chama Fafiri, é uma das primeiras universidades de psicologia do Brasil e uma das mais conceituadas. Quando eu entrei naquele vestibular, eu falei, cara, eu não estava acreditando, né, porque eu falei, como eu dei conta? Mas entrei e comecei a cursar psicologia então era desse jeito, eles saíam de casa para a escola 6h30 da manhã e eu saía de casa para a faculdade e voltávamos no mesmo horário, e assim foi. Aí ainda em Recife eu fui buscar a medicina tradicional chinesa. Aí eu fui estudar a medicina tradicional chinesa e eu me aprimorei em algumas áreas da medicina tradicional chinesa, isso tudo em Recife, né? Fiz cursos técnicos e tal. Quando eu estava falando assim, que massa, agora os garotos estão, né? O Vitor ia fazer 15 anos, o Bruno já estava com 16 para 17. O Fábio chega para mim e fala assim, me fizeram uma proposta para eu ir para Goiânia. É até engraçado, porque eu falei assim, para onde? Tipo, aonde é Goiânia, né? Do que você tá falando? E a gente que sempre viveu na praia, ali no litoral, pensar no centro-oeste, eu falava, gente, lá não deve existir nada, assim, era uma coisa surreal. Mas ok, de novo, eu conversei com os garotos, e a gente sempre é muito junto, né? A gente não toma decisões isoladamente. Até quando eu fui para a faculdade, eles ainda com 10, 11 anos, nós sentamos, conversamos, né? Explicamos o que poderia ou não acontecer. Viemos parar em Goiânia. Eu espero em 2042 te ver de novo, poder falar com vocês todos de novo e dizer assim, eu concluí, porque hoje eu faço um mestrado na Espanha em gerontologia com ênfase em psicologia analítica. Hoje a Miriam, além de homeopata, especialista em medicina tradicional chinesa, analista, fitoterapeuta, ela tem 3 pós-graduações, ela
está neste mestrado, quase concluindo. Ela fez uma outra graduação que se chama Gerontologia e por isso mestrado. Então, daqui a 20 anos, o meu projeto é encontrar as pessoas e falar assim, olha, eu consegui fazer com que a sociedade olhasse para os idosos como um indivíduo e não como um peso. E mais, eu acho que eu vou refazer a minha frase. Eu consegui fazer com que os idosos não se sentissem um peso na sociedade. Eu consegui que eles olhassem para eles e percebessem o valor que eles têm, apesar de toda a tecnologia ou toda coisa que parece substituí-los. Porque os orientais têm nos idosos mestres, nós temos nos idosos peso. E essa ideia da gerontologia é outra coisa que caiu assim. Por quê? Eu estava em Alonísios, fazendo homeopatia, né, lá na Grécia, e um dia o Dr. Jorge Vitucas vira e fala assim, porque quando vocês estiverem tratando idosos, porque daqui para frente vamos ter cada vez mais idosos, e seguiu com a aula dele. Fiquei com aquilo ali assim na minha cabeça, matutando. Vim no avião pensando. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, mais uma vez, né? Eu falei assim, gente, eu vou arrumar algum jeito de me especializar na terceira idade. Mas como? Eu falei, não sei ainda, mas vai acontecer. Um dia eu tô mexendo na internet, procurando coisas lá, eu tava fazendo algum trabalho, alguma coisa, eu vi que tinha um curso na USP de gerontologia. Uma graduação de gerontologia. Eu falei, o que é gerontologia? Aí eu fui descobrir que o geriatra, o médico, se especializa em geriatria para tratar efeitos medicamentosos, né, o idoso. O gerontólogo se especializa em trazer bem-estar em todos os aspectos psíquico, físico, para o idoso e para a família do idoso, para que a família do idoso aprenda a lidar com ele. E tá aí, achei o caminho. Me graduei. Ainda não é eu ainda não atuo nessa área com tanta efetividade, porque é o meu projeto futuro. Não, porque como eu te falei, e de novo me emociono, porque assim, cada pedacinho disso fez essa Miriam aqui, que está aqui hoje, falando para vocês e dizendo assim, você quer fazer? Então vai e faça. Você, não é fácil, parece que é fácil, né? Não, e é por isso que eu não mudaria até, não para dizer assim, é a mártire que sofreu, não, porque eu nem acho que eu sofri tanto, eu nem acho que foi sofrido, eu acho que foi experiência. Eu acho que foi o que eu precisava ter naquele momento para poder chegar aqui onde eu estou agora e poder sentar aqui e falar com tanta gente, né? E poder mostrar para tantas pessoas que é possível, não que é fácil, mas que não precisa ser complicado. E é possível. Participar da vida da Miriam, para mim, é um orgulho. Ela é exemplo de dedicação, de determinação. Logo depois que nós nos casamos, quando fomos morar no Rio de Janeiro, ela resolveu que ia abandonar sua vida de trabalho para ser uma mãe por tempo integral. E fez isso de uma maneira incrível, estabelecendo uma relação muito aberta e próxima com nossos 2 filhos, coisa que se mantém até hoje. Mas sabendo que no futuro ia retornar ao mercado de trabalho, ela nunca deixou de se preparar, nunca deixou de buscar informação, de buscar conhecimento. Quando nos mudamos para Recife, ela resolveu voltar a estudar e foi cursar na universidade. Logo que chegamos em Goiânia, um pouco tempo depois, ela decidiu que estava na hora de retornar ao mercado de trabalho, já que os meninos haviam crescido. Bom, para um jovem
que não tem experiência, se inserir no mercado de trabalho é uma coisa muito difícil. Imagine então para quem já tinha 40 anos. Mas para ela isso não foi obstáculo. Pouco tempo depois, ela já estava com a agenda completamente cheia. E mesmo assim nunca parou de estudar. Eu já perdi a conta de quantos cursos, quantos treinamentos, quantas especializações a Miriam fez, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E continua sempre buscando conhecimento para agregar valor ao seu trabalho e oferecer mais para as outras pessoas. Esse é um dos motivos o porquê eu admiro tanto a mulher que eu tenho ao meu lado. O que falar da dona Miriam, né? Para começar, é mãe, né? Minha mãe é mãe do Vitor, é mãe dos meus amigos, é mãe de qualquer um que chegar perto dela. É um colo, é uma amiga, é uma palavra. Além de ser uma pessoa super dedicada, super objetiva, super positiva. O que ela falar que ela vai fazer, ela vai atrás, vai conseguir e vai superar. Tenho muito orgulho de você, mãe, da pessoa que você é, da profissional que você se tornou. E principalmente por ser uma pessoa que vai atrás de tudo que quer e levando as pessoas junto com você e sempre buscando o crescimento de todos que estão à sua volta, com muito carinho, muita atenção e muito zelo. Te amo. Só o começo. Vamos lá. Falar um pouco da minha mãe? É fácil. Difícil é falar tão rápido, em pouco tempo, esse tanto de coisa e tudo que ela representa. De começo, eu só tenho a agradecer por tudo que ela fez na vida dela e ainda até hoje faz pela nossa família, por mim, pelo meu irmão e por toda a família e amigos também que estão sempre por perto. Muito graças a ela e tudo que ela fez, tudo que ela construiu aí na nossa vida desde pequeno, criando forte laço de amizade aí por onde a gente passa. Só tenho a agradecer e até hoje a gente colhe muito fruto disso. Minha mãe, no começo, vamos falar assim, no meu começo, né, abdicou aí um pouco da carreira dela profissional para poder se dedicar aos filhos. Eu acho que foi a primeira decisão acertada que ela tomou, né? Eu não tenho o que fazer a não ser agradecer por isso, porque fez muita diferença no meu crescimento, no meu aprendizado, como criança, adolescente, depois como adulto, até na minha formação profissional. E nada melhor que o depoimento dos filhos ali para justificar e, é claro, né, confirmar toda a história de sucesso da grande mãe Miriam Moraes. Mas eu vou dar também um outro spoiler aqui para vocês. Tem uma história, né, que aconteceu com a Miriam Moraes, que ela não revelou agora nessa parte do documentário para vocês, aqui no programa Mega Profissionais. Por quê? Porque realmente é uma história muito, muito impressionante que aconteceu com ela de saúde, tá, gente? Lembra que eu falei para vocês logo no início, lá no primeiro bloco, que ela é considerada super a mãezona, né? Até os próprios filhos aí já deram também o testemunho falando sobre isso. Pois é. E a Miriam teve que lidar com uma situação diversa que foi um mioma, né? Aliás, não foi só um não, me parece que foram 3 miomas, né? E é uma história cheia de surpresas e de reveses. Mas você só vai poder conhecer essa história exclusivamente lá na Mega Web TV, a nossa TV via streaming. Então você fique atento aí às nossas chamadas nas nossas redes sociais, que é quando vai ser liberada lá a exibição na Mega Web TV, a TV que valoriza você. Mas vamos de estreia aqui no programa Mega Profissionais. Hoje nós vamos ter estreia do nosso quadro Direito Previdenciário, com a nossa querida advogada doutora Mariana Dias. Olá, Tancredo! Hoje estou aqui para trazer uma dica sobre planejamento previdenciário. Para você que está pensando em se aposentar e não sabe qual é o melhor momento ou qual seria o possível valor da sua aposentadoria. Então é muito importante buscar um profissional para fazer uma análise de todo o seu período contributivo, toda a sua vida previdenciária e verificar também os documentos que você já possui e quais os outros que você precisa providenciar para o momento da sua tão sonhada aposentadoria, para o momento de fazer aquele requerimento junto ao INSS. Então é com você, Tancredo.
dicas fundamentais e, claro, tem a ver com todos nós. Todos nós queremos saber como que vai ficar a nossa aposentadoria. Será que nós realmente podemos fazer uma previsão, né, e melhorar essa questão da nossa aposentadoria? Claro que podemos. E a doutora vai nos explicar todos esses detalhes ao longo dos próximos programas. Que, aliás, daqui a pouquinho, depois do intervalo, ela está de volta aqui no programa Mega Profissionais. Eu, se eu fosse você, claro, não sairia daí. Eu volto já já. Monk, um detetive diferente. Um detetive compulsivo, obsessivo e neurótico, envolvido nos casos mais complexos e inusitados. Monk, um detetive diferente. Aqui na Mega Web TV. Soon, the galaxy will be remade. Na Mega Web TV, a TV que valoriza você. Supernatural, a luta entre o bem e o mal. Aqui na Mega Web TV. Já estamos de volta e agora nós vamos falar daquele tema que eu falei para vocês lá no início do programa. Pessoas com deficiência e problemas graves. Qual é o tipo de aposentadoria que elas podem requerer no INSS e quando podem? E será que realmente todo tipo de deficiência pode requerer essa aposentadoria? E o que será uma deficiência entendida pela lei? São perguntas que todos nós estamos fazendo, principalmente vocês que estão nos acompanhando desde o início do programa, para saber como é o entendimento da lei. Vamos conversar agora com uma profissional, que é nossa colaboradora aqui no programa, a doutora Mariana Dias, que está conosco novamente. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda ao programa Mega Profissionais. Olá, Tancredo, tudo bem? Obrigada. É sempre bom receber sua visita aqui. Você é muito pontual, muito direta, pelo menos as pessoas gostam muito quando você responde de uma forma didática. Todo mundo entende, né? Porque a lei, ela tem muitas minúcias, né? Tem muitos detalhes, né? E as pessoas às vezes se perdem e ao se perderem no entendimento, também deixam de buscar os seus direitos, né? Que, aliás, é uma característica do brasileiro, né? Às vezes abre mão dos seus direitos, né, doutora? Sim, é verdade. E é importante falar de uma maneira clara, sem ficar tentando florear muito. O importante é as pessoas saberem dos seus direitos da forma mais direta possível. E agora nós vamos abordar um tema realmente que é bastante importante, relevante para famílias que têm pessoas com deficiência, para a pessoa com deficiência também, porque às vezes também a gente acompanha crianças, né, ali que nascem com deficiência, e é uma luta para os pais muito grande, principalmente as pessoas que não têm ali um poder aquisitivo, né, que seja compatível ali com toda a necessidade daquela criança. E por falar em criança, eu acho que criança não tem como aposentar, né? Não existe, porque ela não é ali, ela não contribui com o INSS, né, doutora? Exatamente. Muitas pessoas falam, ai, meu filho é aposentado, ou como eu faço para aposentar o meu filho? Crianças não se aposentam. O que pode existir é o benefício assistencial, né, conhecido como LOAS, que é para aquelas pessoas que não pagam, não contribuem para o INSS e podem ter direito a um salário mínimo pago pelo Estado através do INSS, e por isso muitas vezes é confundido com uma aposentadoria. Pois é, mas tem direito, por exemplo, crianças. Eu falo sempre quando eu falo desse assunto, eu lembro muito a Isabel Filardes, que é uma atriz, todo mundo conhece, né, sabe? Sou amigo pessoal, convivo ali praticamente dentro da família, e ela tem um filho, né?
que tem uma deficiência muito séria, né, imobilizado praticamente na cama, e ali foi a vida toda. O garoto está com 18 anos agora, o Jamal, né? E eu sempre falei, Isabel, eu acho que a gente tinha um benefício, né, com o Jamal, porque os gastos são muito altos, né, com uma criança nessa condição, né? E agora já está com 18 anos o garoto, né, na verdade. Ele está virando um homem praticamente, né? Nesse caso específico, ele teria direito também a esse LOAS, doutora? O LOAS, ele tem 2 requisitos, né, essenciais. O primeiro é a deficiência ou a doença que impeça a participação dessa pessoa, né, a plena participação na sociedade em igualdade de condições com as outras pessoas. E o outro requisito é o requisito da renda familiar. Então, a pessoa ela precisa comprovar a miserabilidade social, que hoje a lei traz ali 1/4 do salário mínimo, né, para cada membro da família, mas esse valor, essa regra, ela é um critério objetivo, mas ele pode ser, em alguns casos, modificado. Mas, de qualquer forma, tem que ser comprovada a necessidade, a miserabilidade econômica daquela família. Então, não é qualquer criança com deficiência, não é qualquer pessoa com deficiência que tem direito ao benefício assistencial. Ele tem que comprovar a condição de pobreza e a insuficiência da família de prover o sustento daquela pessoa com deficiência ou com uma doença grave. Já mudou totalmente de figura, né? E realmente as pessoas precisam entender melhor sobre isso, né? E é uma condição tão, ali eu acho, tão difícil, né? Porque nós passamos por uma pandemia. Muitas famílias passaram por necessidades seríssimas, né? Que perderam empregos, estão, né? Até hoje as pessoas estão tentando se recuperar, né? E outra coisa também que vale a pena nós ressaltarmos aqui nessa entrevista, né? A pandemia oficialmente ela não terminou ainda porque a OMS não decretou o fim da pandemia, né? Mas nós vamos sofrer os reflexos ali de 3 anos praticamente parados, né? Por um bom tempo ainda, né? Porque as pessoas ficaram 3 anos sem trabalhar, dependendo ali, as contas vão acumulando, né? Elas precisam sobreviver até quitar essas dívidas, vai depender um tempo ainda para frente para se restabelecerem, né? Bom, mas nós estamos aqui falando de deficiência, mas ali para você, principalmente que está nos acompanhando agora, né? O que a lei entende como pessoa com deficiência? Existe alguma relação, doutora, com doenças ali que a lei entende como portadores de deficiência ou pessoas com deficiência? A lei ela traz a deficiência como um impedimento de longo prazo, ali entendido superior a 2 anos, de caráter físico, mental, intelectual ou sensorial, que impeça a participação plena e efetiva dessa pessoa na sociedade em igualdade de condições com as outras pessoas. Sensorial, eu me perdi aí. Porque para mim, sensorial seria visão ou audição, né? Mas aí não é uma deficiência física? Sim. De certa forma, sim. Porque realmente ali fica meio questionável, principalmente quem está nos acompanhando agora. Tá, tudo bem. Se a lei permite isso, a pessoa com deficiência se enquadrou nesses fatos, o que ela tem direito? Só já nos antecipou nessa entrevista que tem o LOAS, que é um benefício, não é uma aposentadoria, né? Tem alguns casos que a pessoa tem direito à aposentadoria, desde que ela contribuiu com o INSS, acredito eu? Sim, dependendo da deficiência, né, pode ter direito a uma aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente. Isso, lembrando, caso a deficiência ela venha após a filiação dessa pessoa ao RGPS, né, ao Regime Geral da Previdência Social. E também pode ter, porque tem algumas pessoas que elas têm uma deficiência, mas elas não têm um impedimento para o trabalho, né? Por exemplo, aquelas pessoas com visão monocular, dependendo da atividade, ela pode exercer aquela atividade ali durante toda a sua vida laborativa, e para essas pessoas existe a aposentadoria à pessoa com deficiência, que ela pode ser aposentadoria tanto por idade como por tempo de contribuição, e essa pessoa ela vai se aposentar mais cedo, desde que ela comprove o exercício da sua atividade já com essa deficiência. Pois é.
Bom, eu acho que aí também se enquadra as pessoas que têm câncer, né? Aí já não é mais a deficiência, são as doenças graves, né? Que a lei ela traz um rol de doenças graves, que entre elas estão a neoplasia maligna, que é o câncer, o HIV, a nefropatia grave, muitas vezes aquelas pessoas que fazem hemodiálise, tem também a espondilite anquilosante, cegueira total, hoje o AVC também, o AVC agudo. Pois é, eu preciso interromper só para me esclarecer uma dúvida. A pessoa está com cegueira total, a gente vê várias pessoas com deficiência ali entrando no mercado de trabalho, se adaptando, nós temos a inclusão social, inclusive, que é voltada para isso, né? Quando ela está trabalhando, se ela requerer aposentadoria antes, ela pede essa aposentadoria ou ela nem pode requerer a aposentadoria, uma vez que ela esteja trabalhando, mesmo com deficiência? Aí depende da aposentadoria. Então, assim, a cegueira total, e também depende de quando ocorreu ali aquela cegueira, como eu falei. Se é uma pessoa que ela já veio com essa deficiência congênita, já aprendeu a lidar com aquilo, trabalha, né, tem uma atividade remunerada, ela não tem interesse de se aposentar agora, ela não tem, inclusive a doença dela ela foi pré-existente, a filiação ao INSS, ao início das contribuições, então aí já é difícil uma aposentadoria por invalidez. A não ser que a pessoa tenha uma deficiência em apenas um dos olhos, trabalha e depois teve uma evolução ali e acabou se tornando cego dos dois olhos. Aí pode comprovar a incapacidade para o trabalho após o ingresso, né, ali ao INSS e assim conseguir a aposentadoria por invalidez. Fora isso, aquelas pessoas que têm uma deficiência como a cegueira e trabalham, elas podem se aposentar com aquela outra aposentadoria também que eu falei, que é a da pessoa com deficiência. Doutor, nós estamos num momento atual no Brasil que você, para dar entrada na aposentadoria, você tem que ir até o INSS, né? Você vai lá e pede aposentadoria, ou não? Não. Hoje a pessoa ela não precisa mais ir à agência do INSS, a não ser que haja uma exigência do INSS para levar aqueles documentos ali de forma física, o que é raro. Hoje, o sistema do INSS ele é todo informatizado, a pessoa ela não precisa sair de casa, ela pode dar entrada ali pelo aplicativo ou pelo site do INSS, juntar a documentação necessária e o seu benefício vai ser analisado, o seu requerimento vai ser analisado pelo INSS. Mas, de qualquer forma, esse movimento tem que partir do segurado. Não parte, por exemplo, do INSS. Né? Eu não recebo na minha casa uma carta falando, você pode aposentar agora, chegou o momento de você aposentar, não recebo isso. Tancredo, há alguns anos atrás ainda aconteciam, né? Porque o INSS ele poderia fazer, verificando ali o direito daquela pessoa que já tinha cumprido os requisitos, ela poderia se aposentar, o INSS automaticamente aposentava aquela pessoa, mas tinha muitos problemas, porque muita gente falava assim, eu não queria aposentar agora, ia lá e recebia o primeiro pagamento da aposentadoria e depois não podia mais renunciar. Após o primeiro pagamento, a aposentadoria ela é um benefício irrenunciável. Até caso acontecesse isso, a pessoa não quisesse realmente, ela não poderia sacar o valor do benefício. Então, assim, isso estava tendo muitos problemas, hoje a gente não vê mais acontecer isso. Então, realmente, a pessoa tem que requerer e assim, saber realmente se cumpre aqueles requisitos, né? É importante fazer uma análise prévia para também não perder tempo e o servidor também não perder um tempo ali também analisando um requerimento que vai ser negado porque a pessoa ainda não tinha cumprido os requisitos. Porque assim, a gente acompanha relatos, né? E a partir do momento que nós apresentamos esse quadro na televisão, as pessoas entram em contato via direct e mostram ali as suas dificuldades, seus exemplos, né? E muita gente comenta, né? Muita gente. Inclusive, até agradeço demais a participação de todos vocês. Podem continuar entrando em contato através das nossas redes sociais, podem mandar as suas dúvidas, mas muita gente fala, é muito trabalhoso, é muito desgastante. Chega ao ponto de eu querer desistir de buscar a aposentadoria, da pessoa ir lá direto no INSS. Ela pode fazer isso através de um advogado, por exemplo. Eu posso juntar minha documentação, buscar
o seu trabalho, por exemplo, como advogada, para que você possa dar entrada nessa aposentadoria ou não pode? Pode. Isso pode acontecer. Sim. Porque ao chegar com você, a gente já, por exemplo, eu já chego e entrego, olha, essa aqui é a minha documentação. Ali você já faz essa análise, ó, tá faltando isso, olha, vai dar problema nisso, ó, você tem direito a isso, você não tem direito àquilo. Você já faz essa triagem para evitar problemas para frente. É isso que funciona, é assim que funciona? Bom, Tancredo, existem os profissionais, né? Eu vou citar aqui o exemplo de um médico, por exemplo. Se eu chego ao consultório do meu médico e eu falo, eu estou sentindo isso, aquilo, ele tem uma hipótese diagnóstica, ele vai pedir os exames para confirmar aquela hipótese diagnóstica. E ele é o profissional certo para fazer isso, né? Ele estudou, né, para exatamente saber aquilo. Da mesma forma, também, um advogado previdenciarista é a pessoa mais indicada para analisar se aquela pessoa tem direito ou não a um benefício. Então, se a pessoa chega a um escritório de um advogado e fala, olha, eu quero aposentar por isso, conta a história. E aí, ali, num primeiro momento, a gente já tem algumas ideias, né? Do que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que aquela pessoa não tem direito de forma alguma, e pede os documentos para analisar, para ter certeza realmente qual que é o melhor benefício para aquela pessoa, se ela tem direito ou não àquilo que ela está pedindo. É isso que eu queria chegar nesse ponto, porque realmente é um pouco desgastante todo esse processo, né? E eu particularmente conheço o seu trabalho e conheço também aquela busca incessante que você tem por conhecimento, né? Sempre você está se atualizando e sempre quando você chega aqui para gravar, você sempre fala, olha, nós temos que ver o que a lei mudou hoje, né? Eu falo, nossa, mas muda o tempo todo? Você fala pra gente, muda sim, né? Então eu fico muito preocupado com algumas situações e também quero ajudar as pessoas. O nosso objetivo aqui é ajudar e contribuir com vocês, com a qualidade de vida de todos vocês, né? E é sempre muito importante nós esclarecermos com um profissional da área e buscarmos o profissional da área, como você muito bem citou, o exemplo de um profissional médico, né? Assim é com os outros profissionais também que são especialistas na área. Eu tinha outras perguntas para te fazer. E é muito importante a gente esclareça isso, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade, porque infelizmente nosso tempo está acabando, o programa já está no finalzinho. Quero agradecer a tua participação mais uma vez aqui no programa, esperamos a sua participação que se renove o mais rápido possível e também estamos gostando do quadro, porque são dicas rápidas, pontuais e que têm ajudado muita gente. Parabéns pelo seu trabalho no quadro, tá? Continue com ele também aqui conosco, nós precisamos dele. Certo, obrigada. E o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco através das nossas redes sociais e, é claro, sempre a sua sugestão de pauta será muito bem-vinda aqui, porque esse programa é preparado com todo carinho para todos vocês. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.